Olá, querido povo de Deus, filhos e filhas. Eu senti no meu coração a necessidade de fazer com você uma catequese especial sobre o Espírito Santo. O Papa Francisco, ele percebeu essa força do Espírito Santo na renovação carismática, em muitas comunidades, novas comunidades, que surgiram a partir do Espírito Santo. E ele deu o nome de Caris. Eu faço parte aqui no Brasil. Você sabe o quanto no programa de rádio, nas minhas reflexões, nas minhas homilias, eu tenho falado da importância do Espírito Santo e principalmente desta data tão significativa que é Pentecostes. Pentecostes, que significa 50 dias depois da Páscoa e que remete a Atos dos Apóstolos, quando Nossa Senhora e os apóstolos e outras pessoas estavam reunidos no cenáculo clamando o Espírito Santo. Não sei se você sabe, mas foi aí que se inaugurou a primeira de todas as novenas. Isso mesmo, Maria com os apóstolos, com a igreja reunida, clamando pelo Espírito Santo de Deus. E ele veio. Veio de que forma? Em forma de um barulho muito grande. Eu vou ler este texto para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pária, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são cretas e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos ficaram admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros diziam: este pessoal está bêbado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bêbado? Não. Embriagados do Espírito Santo. Este é o texto de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 seguintes. Pois bem, a partir deste texto eu começo algumas catequeses. Hoje, a primeira. Quem é o Espírito Santo? Muito bem. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Plenamente Deus com o Pai e o Filho, prometido por Cristo como Paráclito,
Paráclito, uma palavra que quer dizer defensor, aquele que nos vem ajudar, aquele que vem como advogado. Ele, o Espírito Santo, permanece com a igreja como defensor, mestre e consolador. Mas atenção, desde a criação, lá no Gênesis, manifesta-se como o sopro de Deus, o Ruá. Você lembra? Pensa bem, Deus fez o homem de barro e soprou o hálito da vida. Este hálito nós entendemos o Ruá, o espírito da vida, que dá vida e renova todas as coisas, conduzindo os fiéis à verdade e produzindo frutos de amor e de santidade. Eu repito, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Calma. Quais são as outras pessoas? Você vai lembrar. Quando nós começamos a rezar, nós não falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é este Deus uno e trino. O Espírito Santo é plenamente Deus. Vou usar uma palavra um pouco difícil, mas é consubstancial ao Pai e ao Filho. Isto é, ele é da mesma substância do Pai e do Filho. E participa da mesma adoração e glória. Eu li a palavra de Deus, mas o que o Catecismo da Igreja Católica tem a nos dizer? Diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, uno, igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância, da mesma natureza, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Você tem o Catecismo da Igreja Católica? Eu digo para você, vale a pena investir, vale a pena você adquirir, principalmente se você for uma liderança. Mas mesmo que não é liderança, muitas dúvidas a gente tem e quer esclarecer. Nem sempre você tem acesso às coisas, mas pelo catecismo você pode. Então, o que eu citei é Catecismo da Igreja Católica, número 685. Na Bíblia também está escrito a seguinte forma: o envio, ide, disse Jesus, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Veja a ordem, segunda parte, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso está em Mateus capítulo 28, 19. Vou repetir, porque é um enviado importantíssimo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a validade do nosso batizado, já faço aqui um gancho, só é válido se for batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se batizar só em nome de Jesus não é válido para a Igreja Católica. Tem que ser um batismo na Trindade. Este versículo de Mateus 28, 19, mostra claramente a igual dignidade das três pessoas da Trindade. O Espírito Santo, eu citava e repito, ele é também chamado de defensor e consolador. A palavra em grego paráclito, defensor, consolador. Jesus promete o Espírito Santo como paráclito, palavra grega que significa defensor, advogado, consolador, ou aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Oh, meu filho, tá vendo? Que maravilha! Estamos precisando de ajuda, de criatividade, de unção, estamos ali para baixo, derrotados. Peçamos essa unção do Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. Também existe um texto que diz assim: Jesus, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito para que permaneça convosco para sempre. Está no Evangelho de João 14, 16. Mas o paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João 14,16. Veja, o Espírito Santo impulsiona a igreja a ir adiante, mas o Espírito Santo também é esta presença, pessoa da Santíssima Trindade, que nos faz não perdermos o vínculo com o passado, com a sagrada tradição. É pela ação do Espírito Santo que a igreja continua una, santa, católica, apostólica e romana. Ainda mais, quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João, capítulo 15, versículo 26. Está ficando claro para você quem é o Espírito Santo? Vou insistir nessa palavra Paráclito, porque aparece muitas vezes na Bíblia. E o Catecismo da Igreja Católica diz que Paráclito significa consolador, advogado. Jesus chama o Espírito Santo de outro Paráclito. Catecismo 692. O Espírito Santo também é o sopro da vida, o ruá de Deus. No Antigo Testamento, a palavra hebraica, ruá, significa vento, sopro ou espírito, indicando a força vivificante de Deus. O que é? O sopro que dá vida. Lembra que eu contei do barro? Pois é. Diz assim na Bíblia: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E nós temos isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus soprou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis 2, 7. Vou repetir esse texto para que fique claro. O Senhor Deus, o Criador, soprou em suas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis 2, 7. Enviais o sopro e eles serão criados, e renovareis a face da terra. Salmo 103, versículo 30. Nós geralmente falamos num português mais coloquial. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado na face da terra. Repita comigo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será renovado na face da terra. Diante do que estamos vivendo na terra, no mundo, de guerras, perturbações, verdadeiros massacres, genocídios e uma impunidade e uma injustiça imensa, cheia de corrupção, não devemos pedir: vem Espírito Santo renovar a face da terra? Já no Novo Testamento, Jesus também usa o gesto do sopro, o ruá. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Porque em João, o que eu citei é João capítulo 20, versículo 22. O Pentecostes para João acontece no mesmo dia da ressurreição. Para alguns, os sinóticos, 50 dias depois, principalmente para Lucas, que escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Ele dá uma margem de 50 dias. Para João, não. No dia da ressurreição, ele fez isso. Repito, João capítulo 22, o texto: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a palavra Espírito traduz, sem dúvida, ruá em hebraico, sopro, ar, vento. 691. Tem mais. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo que renova e transforma. Como nós somos necessitados desse Espírito Santo. Na Bíblia, vamos ver esse aspecto. Disse: recebeis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós. Atos capítulo 1, versículo 8. No Catecismo da Igreja Católica, também sobre o sacramento do batismo, diz:
Este sacramento é também chamado, preste atenção, banho da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Por quê? Porque significa e realiza aquele nascimento da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Depois de ter falado sobre quem é o Espírito Santo e apresentei os tópicos com muita clareza, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador, e dai-me teu amor, tua luz, tua força, tua coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando minha fé e meu discipulado, no pronto seguimento de Jesus Cristo. Amém. Você gostou deste material? Por favor, dê o seu like. Mais do que isso, sabe este aviãozinho? Mande para os amigos. Nós precisamos pedir e conhecer mais sobre o Espírito Santo. Nós necessitamos no mundo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Até a próxima catequese. Evangelizar é preciso. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.